Senhor dos senhores, raiz de Davi, o leão de Judá, Rei dos reis. Declare: raiz de Davi, o leão de Judá, Rei dos reis. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Raiz de Davi, Rei dos reis. Raiz de Davi, o leão de Judá. Glorifique. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Senhor, oh. Glória a Deus, aleluia. Vem renovar o meu amor a Ti, Senhor. Quero viver na Tua santidade. Dá-me Tuas vestes de louvor. Vem renovar o meu amor a Ti, Senhor. Quero viver na Tua santidade. Dá-me Tuas vestes de louvor. Ó, vem encher esse lugar, derrama um fogo no altar, vem acender meu coração. Ó, vem encher esse lugar, derrama um fogo no altar, vem acender meu coração. Clame. Vem renovar o meu amor a Ti, Senhor. Quero viver na Tua santidade. Dá-me Tuas vestes de louvor. Vem renovar o meu amor a Ti, Senhor. Quero viver na Tua santidade. Dá-me Tuas vestes de louvor. Ó, vem encher esse lugar, derrama o fogo no altar, vem acender meu coração. Ó, vem encher esse lugar, derrama o fogo no altar, vem acender meu
Senhor, atende o meu clamor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Cante, igreja. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Oh, oh, oh. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Coloque a mão no seu coração. Fale com esse Deus que você sabe que Ele pode todas as coisas. Faça a sua oração de gratidão. Faça a sua oração de adoração ao Senhor. Diga a Ele o quanto você é grato por tudo que você tem, por tudo que você é. Diga a Ele o quanto você o ama.
Senhor, em nome de Jesus. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a sua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Que um dia faz declaração sobre outro dia, ó Deus. E nesses dias o Senhor tem nos dado aquilo que precisamos. Por isso, muito obrigado. Primeiro pelo dom da vida, porque estamos aqui. E nós nos reunimos aqui por conta de uma crença em comum. Nós cremos em Jesus Cristo, que morreu por nós, prova do seu amor para conosco. Morreu naquela cruz, verteu o seu sangue, para que hoje fôssemos totalmente livres de toda condenação do pecado. Mas ressuscitou e se coloca à direita de Deus, ali, ó Deus, intercedendo por nós. Obrigado pela liberação e pelo cumprimento da promessa do Espírito Santo, que desceu para habitar em nós e hoje ajudar-nos a andar no teu caminho, a viver a sua verdade, a viver a sua vida, ó Deus. Obrigado pelo meu irmão que está aqui comigo, pela minha irmã. Obrigado porque junto nós temos essa bênção, o privilégio, a honra de estarmos adorando ao Senhor. Queremos ouvir a sua voz aqui nesse lugar. Queremos ser alcançados, ó Deus, por algo, por uma graça sua. Queremos, ó Deus, ser transformados pelo poder da tua palavra. Queremos ser bênção nas suas mãos. Queremos ser instrumento de bênção nas suas mãos. Por isso, muito obrigado por termos sido escolhidos por ti. Muito obrigado porque o seu amor nos alcançou. Muito obrigado por estarmos aqui unidos para te louvar, te honrar e bendizer o seu santo nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Não sente antes de cumprimentar os seus irmãos, né? Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão. Pa, pa, para, 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 pa, pa, para. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com as minhas irmãs. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora. Canta, pastor. A falsidade, vamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Pa, pa, para, 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 pa, pa, para, pa, 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 para. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez, queridos. Que bom, né? Que bom estarmos aqui. Graça e paz, igreja amada. Quero fazer menção da presença de uma pessoa bastante querida nossa, junto com a sua mãe. A Laís está aqui conosco, é a sua filhinha. Está ali, aquela menina de cabelo vermelho ali. Está amamentando. Pode ficar em pé, Laís, para a galera te ver aí. Sua mãe, que eu me esqueci o nome da irmã. Seu nome? Laci. Mas Laci, por favor, fique em pé também. A gente quer aplaudir ao Senhor por essas vidas. Pela filhinha, né? Tem o olho da Laís, a Lorena, é isso? Lorena, mais uma Lorena, tá vendo? Obrigado, queridas, por você estar aqui conosco. Laís esteve aqui com a gente um tempão, depois está morando lá em Sinop, casou, e agora está com esse bebezinho lindo aí, mas o esposo ficou lá em Sinop, frequenta a igreja Getsemane lá, né? Leve o nosso abraço lá para a igreja, seja bem-vindo. E os outros que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos nessa Quinta da Vitória, você que é o nosso convidado aqui. E falando em Quinta da Vitória, irmãos, na próxima quinta
é o dia do aniversário da nossa igreja. E nós vamos estar aqui chamando então da Super Quinta da Vitória. Quem vai estar aqui é o nosso querido pastor Nelson Lutemberg, que os irmãos estão vendo aí. Este homem que é o presidente da Semaderon, que é a Convenção das Assembleias de Deus do estado de Rondônia. O pastor Nelson tão bondosamente atendeu o nosso convite e vai estar iniciando os festejos do nosso aniversário, não é? Começa no 1º de junho, que é exatamente o dia em que a igreja decidiu dar início a um novo tempo da sua vida, mudando de nome e começando então a Igreja Batista Nova Aliança. E depois, a cada domingo, nós estaremos aqui festejando com um pregador e muita festa dos ministérios. Os ministérios da igreja estarão todos envolvidos, dança, música, teatro, e a gente vai estar festejando esses 20 anos da Igreja Batista Nova Aliança, e uma coincidência muito boa também, são 20 anos nosso aqui na igreja, né? Chegamos aqui no ano de 97 e estamos aqui desde aquele tempo, e eu vivendo o meu sonho ministerial, graças a Deus, não posso reclamar de nadinha, porque a Igreja Batista Nova Aliança é um sonho realizado, e eu sou o pastor dos sonhos, né? Os irmãos sabem que minha ministração principal está ligada a sonhos, e ainda os irmãos se preparem aí que nós estaremos recebendo muito de Deus durante esse tempo. E eu gostaria que você fizesse duas coisas: além de você se esforçar para estar aqui na quinta, você não deixe de trazer um convidado, né? Porque nós queremos, Malucinda, quinta-feira é como se fosse domingo, tá? Bota, faz de conta que é domingo. Pela fé, a senhora, cada cadeira a senhora vai orando, vai sentar um aqui, vai sentar um lá, e se puder falar, ministra, profetiza, dá seus pulos aí, porque se não vir ninguém, a culpa é da senhora, tá bom? Tadinha. Brincadeira, irmã Lucida, não vou botar isso. Nós vamos trabalhar, não é só a senhora não, mas a parte da orar em cada cadeira é a senhora, tá bom? O Janilson que tem essa experiência que ele fazia quando ele era lá da outra igreja, ele orava pelas cadeiras, né, Janilson? Um dia a cadeira saiu andando, o Janilson falou, brincadeira. Irmãos, domingo também foi o retorno da nossa cantina e foi uma bênção, né? E nós vamos ter cantina de novo. Já chegou o banner aí, Praia? Olha só, com a graça de Deus e a bênção do Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar com essa cantina maravilhosa aí, ó, estrogonofe de carne e um copo de suco a R$12. O Aprisco Unidos por Cristo vai estar oferecendo essa nossa cantina. E foi um sucesso, tá? Domingo, a cantina de domingo passado, um dos irmãos vão ser separados aí para estar dizendo para a igreja quanto que foi o lucro, colocando no envelope de missões, já colocando aqui, porque nós vamos estar revertendo toda a cantina para missões esse ano. E só para os irmãos terem uma ideia, passou de R$500 o lucro de domingo. Olha só que bênção. Então os irmãos já venham preparados, irmãos. Venham com duas visões assim. Uma é investir mesmo em missões, né? E outra é comer. Então, em vez de você gastar lá fora, gasta aqui, tá bom? Então vamos estar abençoando os irmãos abençoando a obra de missões através da cantina. Então a cantina de domingo vai ser exatamente esse estrogonofe de carne aí, e vai ser muito, muito abençoado. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, vamos estar participando do culto com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Fazemos parte do corpo de Cristo, em só Espírito batizados fomos, e como o corpo muitos membros somos, dependemos um do outro para caminhar. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas no céu e na terra, ter todo o conhecimento, uma fé tão grande até mover as montanhas. Poderia dar tudo que
Nada eu seria sem amor. Jesus Cristo é amor. Vamos aplaudir ao Senhor, querido. Coloca diante de Deus um pedido que você quer muito, 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 muito mesmo. Mas só aquele que você quer muito, tá bom? Se você não quer, então nem peça. Mas se você está precisando de uma bênção do Senhor, coloque diante dele agora. Deus, em nome de Jesus, te louvamos por conta do amor que o Senhor nos envolve, nos motivando, ó Deus, a nos envolvermos com a sua obra, com os nossos recursos financeiros. E através disso o Senhor sustenta essa obra aqui, ó Deus. Quero também lhe pedir pelos queridos e as queridas que nesse momento, por uma atitude de fé, uma atitude de necessidade, ó Deus, coloca diante de Ti a sua necessidade, um pedido muito seu. Senhor, em nome de Jesus, esteja atendendo, esteja curando, esteja arrancando, Senhor, aquilo que não é da sua vontade, esteja direcionando, esteja abrindo uma porta, esteja mesmo, ó Deus, trazendo a solução. Nós te louvamos porque neste lugar nós temos sido abençoados por Ti. O Senhor tem ouvido as orações que são feitas aqui, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, atenda cada pedido aqui nessa noite. Nós oramos assim, no nome dEle, Cristo Todo-Poderoso. Amém. Os irmãos podem sentar e as irmãs também. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Enquanto os irmãos abram o livro de Atos, quero deixar aqui o nosso pedido de oração para a família do Robson. Com a graça de Deus, apesar de nós termos pedidos muitos para o Senhor, mas o Senhor recolheu nosso querido irmão Elias, não é? E esteja orando pela família do Robson, Eli Anderson, suas irmãs e seus irmãos. E a sua mãe, a irmã Denise. Foi não sei se eu poderia dizer assim, mas foi um lindo velório, né? Um velório muito interessante. Os irmãos ali todos, a família toda muito bem consolada. E o Senhor resolveu, mas eu nunca vou desistir de pedir para o Senhor que mantenha os nossos queridos que a gente quer aqui vivos. Se o Senhor não dá, tudo bem, mas estivemos orando por isso. Atos 14, irmãos. Hoje eu quero falar de dois personagens bíblicos. Um deles está em Atos 14, a partir do versículo de número 8, 9 e 10. E o outro vai estar lá em Marcos capítulo 9, o versículo de número 23 e os versículos ali próximos do versículo de número 23. Olha que interessante esse personagem bíblico de Atos capítulo 14, versículo 8, 9 e 10. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Agora, olha só, irmãos, que mistério é esse? Este homem ouviu falar Paulo, que fixando ele nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Amém? Eu não sei se esse texto chama a tua atenção como chamou de mim. Porque este homem, a Bíblia fala que ele vivia ali naquele lugar desde a sua infância, desde o seu nascimento. Ele nunca pudera andar porque ele era um paralítico, mas um homem de Deus, o apóstolo Paulo, ouve falar desse homem, se aproxima dele e tem uma percepção de que aquele homem tinha fé para ser curado. Irmãos, como esse texto me chamou a atenção, e já compartilhei isso com a igreja, de que mistério é esse? Um homem com potencial de fé tão grande dentro de si, passou parte da sua vida com uma fé que hoje eu vou chamar de uma fé incubada,
uma fé dentro dele ali. E ele passou a vida inteira mendigando ali, naquele lugar. A Bíblia diz que, não, esse aqui não diz que ele era mendigo, mas ele estava sentado ali, a maioria desses aleijados ficavam pedindo esmola. Neste caso eu não posso nem inventar aqui, porque não fala isso, na minha versão. Mas ali estava aquele homem. Queridos, de repente o apóstolo Paulo olha para aquele homem, depois de muitos anos ele ali assentado, vê nele que ele tinha fé para ser curado, dá um grito. Ali foi a Bíblia fala, irmãos, que Paulo disse em alta voz, sabe assim, como para dar um chacoalhão mesmo, para dar um impacto de palavra. E essa é uma coisa muito comum, e a gente realmente, nós nos estimulamos quando nós ouvimos um pregador assim. Tem hora que o cara dá uns berros legais. Paulo chega para aquele homem e grita, né? Apruma-te, levanta-te, cada um aí na sua versão. E aquele homem, então a Bíblia diz que ele saltou e andava. Este indivíduo, queridos, é uma representação, pode ser a sua representação. Você pode estar na mesma situação desse homem, não tanto quanto ele ali, paralítico, aleijado, porque você chegou aqui andando, né? Mas pense na possibilidade de você ter uma fé incubada, que está esperando apenas uma palavra de ordem de Deus, você mesmo dizer para você: toma jeito, apruma-te, vai para cima, acredita, você pode, você consegue. E de repente isso estimular você a sair da situação em que você se encontra, não é? Então eu creio que esse personagem bíblico é um personagem que pode, numa noite como essa, numa proposta que temos de estarmos aqui, para estimular você a tomar posse da vitória que Deus liberou para você, você liberar a fé que tem dentro de si. Agora vamos ver outro personagem bíblico, é outro cara que eu gosto muito, já falei muito dele também. Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Eu vou destacar aqui apenas a parte do diálogo que Jesus teve com este homem. Depois eu falo com os irmãos o contexto todo. Versículo de número 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, a minha Bíblia tem essa expressão, com lágrimas: eu creio, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. A Bíblia diz que Jesus atendeu este homem aqui, que tinha essa concepção sobre a sua fé. E recentemente eu tive pregando sobre ele, não sei se foi numa quinta ou se foi no domingo, mas eu falei que como este homem é a representação aí já da maioria de nós. A maioria de nós não estamos muito contentes, nós não temos um bom diagnóstico da nossa fé. Irmãos, Jesus atendeu este homem, Jesus curou o filho deste homem. Agora, este homem aqui era um indivíduo que tinha fé, mas achava que não tinha. Mas como que é isso? Basta você ver as atitudes que ele tomou para chegar neste ponto e ser abençoado pelo Senhor. Ele tinha um problema gravíssimo. O problema não era diretamente com ele, mas ele tinha noção de que era um problema dele também, porque ele era pai de um menino que havia sido misteriosamente alcançado pelo poder das trevas, e era um garoto que, desde a infância, havia aquele mal de ser um possesso pelo demônio. O demônio fazia daquele garoto uma espécie de um boneco, né? Ora lançava ele na água, ora lançava ele no fogo,
a intenção dele era a intenção final de Satanás. Quando ele consegue isso, a grande vitória do diabo é tirar a vida de alguém, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Aí, por que esse homem tinha fé, ainda que a Bíblia não fala isso? Por conta das atitudes que ele tomou. Tem gente, olha aqui para mim, que precisa de um estímulo instantâneo para desincubar a sua fé, para colocar para fora o que ele pode. Mas tem gente que tem uma fé que ele mesmo não diagnostica, ele não sabe que ele tem aquela fé. E porque eu estava olhando para esse texto e descobri que esse homem tinha fé, por conta das atitudes dele. Então, queridos, vamos conceituar hoje para nós o que seria fé hoje, o que Deus está compartilhando conosco hoje. A fé não está muito ligada a um sentimento ou algumas reações. A fé está ligada diante de uma necessidade sua, quais são as atitudes que você vai tomar para resolver este problema. Muitas vezes você não tem sentimentos, muitas vezes você não vê com os olhos carnais o que Deus pode estar fazendo. Mas este homem, ele falou assim, olha, quando Jesus pergunta para ele, quando Jesus estimula ele dizendo, tudo é possível que crê, ele diz assim, Senhor, eu creio. Mas ele sabia, ele falou, mas me ajuda na minha pouca fé, me ajuda, algumas Bíblias aí estão dizendo assim, me ajuda na minha incredulidade. Mas vamos lá, vamos para que você saia daqui com a sua fé gerada, e você saiba que fé é algo que Deus te deu. Todo ser humano, irmãos, tem um certo nível de fé. Na minha opinião, a nossa fé precisa ser exercitada. Ela precisa passar algumas vezes por tratamentos. Paulo tinha uma preocupação com a igreja em que Tito pastoreava. Ele tinha uma preocupação no capítulo 2 de Tito, que ele fala assim, que ele estava orando para que a fé daqueles irmãos fosse uma fé sadia, fosse uma fé, uma boa fé, porque a fé, você pode usar esse potencial que Deus te deu, e você usar de maneira negativa, e a gente vai ver isso um pouco lá no texto de Paulo. Mas aqui, este homem, por que este homem tinha fé? Primeira coisa, diante de um problema, ele vai na direção certa, ele procura os discípulos de Jesus. Então, a prova de que esse homem tinha fé está no versículo número 8, e trouxe-lhe, Jesus pega e leva, não no versículo de número 8, estou dizendo errado aqui para os irmãos, versículo de número 17 do capítulo 9, e um dentro da multidão respondeu, versículo 17, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este onde quer que apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, vai defiando, roguei aos teus discípulos. Este homem, dessa demonstração de fé, ele pega o filho dele, leva-os para os discípulos de Jesus. Não se faz isso sem fé, irmãos. Não se faz isso sem uma perspectiva de que algo pode acontecer. Ele teve uma frustração, porque ele encontra pessoas também com uma fé, mas os discípulos apresentaram ali um pouco de falta de exercício de fé, não é? Mas eu quero focar este homem. Eu não quero falar das outras nuances desse texto, mas eu quero que este homem venha me ajudar e te ajudar a você potencializar algo que Deus te deu, que é a sua fé. Aí, esse homem tem a primeira atitude. Outra atitude de quem tem fé, ele tem um diagnóstico, e aqui nessa passagem bíblica, ele tem um diagnóstico correto do problema do seu filho. E além, ele se insere na dificuldade. Ele sabe que é um problema da família dele, é um problema deles todos, né?
trouxe, mas os seus discípulos não puderam fazer isso. Eles não puderam fazer. Mas eu estou aqui e falando para o Senhor, se o Senhor pode, sabe por que aquele homem está dizendo? Porque a primeira atitude dele foi uma atitude de frustração. O primeiro resultado da atitude de fé que ele tomou foi meio frustrante. Ele rogou aos discípulos, ele poderia ter desistido, irmãos, ele poderia ter desistido, mas por que ele tem fé? Ele apela, ele vai agora para uma outra situação, ele vai falar diretamente com Jesus, e tudo isso são atitudes de fé. Você não desistir na primeira frustração, ou nas primeiras frustrações. A Bíblia conta, Lucas 18:1 diz, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, na primeira frustração, não desista. Na segunda também não desista. Ou seja, nunca desista, nunca esmoreça. Busque sempre e busque com instância, com perseverança. A avaliação que você faz de si mesmo, e quando você cai no mundo dos religiosos sem misericórdia, eles vão sempre vir essa acusação de que está te faltando fé, Irmãos, olha, não se importe com o que as pessoas estão dizendo, mas não abra mão de buscar em Deus a solução do seu problema. Não abra mão disso. Continue firme. Esse homem então, ele deixa bem claro o quanto tinha fé. Ele não desiste, ele vai falar com Jesus. E ali, ele deixa bem claro para Jesus que ele tinha uma percepção da situação. Ele sabia que o filho dele sofria daquilo desde pequeno. Ele sabia, ele acompanhava a crise do filho. Porque muitas vezes, ele fala, e muitas vezes o inimigo lança ele no fogo, e muitas vezes ele lança na água. Ele sabia da intenção do inimigo, mas aí ele continua com o jeitinho dele, de aparentemente, mas se tu podes. Quando ele usa essa expressão aqui, mas se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós. Só uma pessoa de fé, ele faz isso tem noção de que o problema não é só do filho, o problema não é só do amigo, o problema é nosso, o problema não é só do irmão, o problema é nosso. Tenha compaixão de nós. Jesus então desafia aquele homem a externar a sua fé. O coração do homem o enganava, irmãos. Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso e perverso. O coração dele o acusava de que ele não tinha fé, de que a fé dele era pouca. Mas Jesus, ainda que não faz a afirmação que eu faço, ainda que Jesus não contraria a percepção que aquele homem tem, mas Jesus interfere naquela situação e salva aquele menino. Para mim, aquele homem era um homem de fé, só que ele não sabia. E ele é igual a muitos de nós. Você talvez não sabe a fé que você tem. Você talvez não sabe o quanto você é uma pessoa de fé. Quando vai se perguntar, você fala assim, eu creio, mas não creio tanto assim não. Ajuda, você é um indivíduo como este indivíduo. Você é um indivíduo como eu, que está sempre pedindo para que Deus lhe ajude na pequenez da sua fé. Olha o resultado disso, versículo de número 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, nunca mais torne nele. E ele clamando, agitando muito, saiu, deixando como se ele estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. E Jesus, tornando pela mão, ergueu, e ele se levantou. Esse foi o resultado.
Agora, no meio desse resultado, você percebe o quanto você precisa estar estimulando a sua fé, né? O Jesus vai, não dá ouvidos à incredulidade, à suposta incredulidade do homem, liberta o filho dele. O menino tem um momento circunstancial que parece que está morto, parece que a solução não veio. Muitos começaram a acreditar que o garoto tinha morrido, até que Jesus vai lá e mostra evidencia o quanto ele tinha sido livre. Então, qual é o perigo aqui? Você pegar a sua fé e ficar fixado na aparência da circunstância contrária. Você acreditar mesmo, realmente não teve jeito. Isso aqui não adianta. Morreu. Isso é o perigo. Essa é a fé que precisa ser uma fé sadia. Agora vamos lá, para a gente dar uma concluída. Vamos lá de novo para Atos capítulo 14. Vamos ver a consequência daquela situação lá. Lembra desse homem que eu acabei de falar no começo? O cara que tinha uma fé incubada, o cara que misteriosamente, depois de anos e anos, precisou que Paulo passasse por ali, desse um grito no ouvido dele: apruma-te direito sobre os pés, e ele saltou e andava. Ponto. Aquele homem tinha uma fé, ele saltou e ele andava. Aquele homem foi salvo tanto do seu aleijume, como provavelmente do seu principal mal, que era a sua perdição. Agora veja, irmãos, a consequência disso, como a fé pode ser uma fé negativa, como a fé pode levar as pessoas para o lado errado. Continue lendo o texto, por favor, em nome de Jesus. Quando a multidão, versículo de número 11, quando a multidão viram o que Paulo fizera, gritaram em língua latônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitando aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo que há neles. Irmãos, esses caras desapareceram. Qual é o perigo da fé aqui? Lá na passagem de Jesus, os indivíduos começaram a acreditar numa aparente circunstância de que o jovem estava morto. Aqui, a multidão começa a direcionar a sua fé para os instrumentos da cura, algo muito comum hoje. É raro, irmãos, encontrar homens como Paulo e Barnabé, que corta no talo a adoração que estão querendo dirigir a ele, a fama que querem dar a eles, a responsabilidade que querem dar a eles. Paulo e Barnabé se desesperam quando a multidão querem adorá-los, quando a multidão querem colocá-los em um trono, quando a multidão querem fazer dele deuses, ou então superapóstolos, ou então grande curador, grande profeta. E isso é uma coisa muito comum hoje. As pessoas estão ficando com as criaturas usadas por Deus, e não com o Deus que usa as criaturas. E homens e mulheres estão ocupando o lugar errado no coração das pessoas, porque Deus usa essas pessoas como instrumentos, e essas pessoas acabam ocupando o lugar de Cristo no coração daquele que foi curado, ou daqueles que foram testemunhas da cura. Por isso, queridos, é que Paulo, no capítulo 2 de Tito, por favor, eu gostaria até que vocês vissem isso, porque eu quero concluir com esta preocupação que o apóstolo tinha. Vai lá no livro de Tito. Tito fica logo depois de Timóteo, bem aí depois de Tessalonicenses. Vocês vão indo para frente aí, que eu tenho certeza que vocês acham Tito. Tito 2,
Tito 2:2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé. É essa expressão que eu queria deixar com os irmãos. No versículo 13 do capítulo 1 também tem a mesma expressão. Tal testemunho é exato, Tito 1:13. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Uma fé sadia, uma fé direcionada para o autor e consumador dela. Uma fé que você tem aí, querido. Você tem essa fé dentro de você. Agora, só que você vai fazer da maneira certa. Não desista nas primeiras frustrações. Não desista. Faça como aquele homem que achava que não tinha fé, mas fez tudo certinho. A sequência das suas atitudes foram atitudes que demonstravam que ele cria sim. Ele tentou primeiro ele levou os discípulos, se frustrou com os discípulos, instou com Jesus, abriu seu coração para Jesus. Ele não fez média com Jesus, ele abriu seu coração para Jesus e ele foi alcançado. O segundo personagem, ou o primeiro citado por mim, e o segundo citado agora, que era o paralítico lá de Listra, aquele homem misteriosamente, irmãos, que coisa maravilhosa. Aquele homem tinha uma fé poderosa, mas que ficou incubada há anos, há anos. O que vai acontecer com você nessa noite? Você vai colocar em prática, você vai colocar em exercício a sua fé. Primeira coisa que eu quero é que você mude a sua concepção sobre que você não tem fé. Olhe se você não tem tomado atitudes de fé. Olhe se você já é uma pessoa que desiste, se você é alguém que desiste fácil, se você não está insistindo em algo, você é uma pessoa que tem fé. Se por acaso você achava que não tem, vá por esse caminho do exercício do homem de Marcos. Mas jamais, irmãos, jamais coloque a fé na coisa errada. Quando Paulo e Barnabé viram que aquelas pessoas queriam crer neles, queriam responsabilizá-los pelo grande milagre, a Bíblia diz que eles rasgaram as suas roupas. Nós somos iguais a vocês, nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos. Como não tem essas pessoas agora, hein? Geralmente essas pessoas, realmente sou eu, irmãos. Sem mim nada podereis fazer. Vem aqui que eu vou fazer uma oração, a mão de Deus está nesse lugar. E aí as pessoas endeusam isso. Eu quero em nome do Senhor Jesus, que você saia daqui hoje com uma fé sadia, sabendo, você a tem aí, e você vai pela palavra de Deus, pela exortação da palavra, você vai direcionar a sua fé certinha. Você vai direcionar a sua fé para o autor e consumador dela, e Deus vai fazer a obra na sua vida. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos cantar ao Senhor. Depois a gente ora. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Glória a Deus. Vê se você ouve essa voz de Jesus enquanto nós cantamos. Apruma-te e levanta. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que quer ter essa experiência de estimular. Você talvez tenha dúvida, você acha que você não tem fé suficiente. Ou então você está esperando uma palavra de ordem de Deus. Levanta, saia daí, mude essa situação. Se coloque de maneira certa diante do seu problema. Vem aqui, queridos, vamos orar juntos. Quero desafiar você a vir aqui à frente, para nós orarmos. Os intercessores, por favor,
chega até aqui para me ajudar. Vamos estar orando, irmãos. Você está recebendo uma ordem de Deus. Vai, levanta, sai do seu lugar, mude essa situação, sai da sua zona de conforto, tome atitudes, não desista da sua bênção, não desista da sua cura, não desista da solução do seu problema. Rasgue o seu coração diante de Deus, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Eu quero intercessor aqui em cima, aqui em cima. Põe a mão no teu coração, queridos. Os intercessores aqui em cima, por favor. Põe a mão no teu coração. Eu quero que nós vamos ministrar à distância sobre vocês, porque eu quero que você tenha uma experiência só entre você e Deus. Eu vou ser apenas um estimulador. Não tem poder na minha oração, irmãos, mais do que no seu clamor. Não existe virtude nas mãos dos intercessores. Existe uma vontade de que a sua fé seja aflorada. Estenda a mão para eles, queridos, estenda a mão para eles. Põe a mão no teu coração. Deus, eu quero em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todos nós aqui sejamos atingidos pelas duas expressões do seu amor que nós vimos nesses dois textos dessa noite. Primeiro, ó Deus, que meu coração pare de me enganar sobre a ideia de que eu não tenha fé, de que eu seja incrédulo. Senhor, muito obrigado por eu estar aqui, por eu não estar desistindo. Mas Senhor, eu quero ouvir a sua ordem. Eu quero ouvir uma palavra de ordem, em que o Espírito Santo vai me fazer ouvir. Apruma-te, levanta-te, saia desse lugar, saia dessa situação, saia desse aleijume, saia dessa situação de paralisia. Levanta, salte, comece a caminhar de maneira diferente. Senhor, eu também quero nessa noite direcionar a minha fé estritamente só para o Senhor. Eu não quero confiar em homens, eu não quero confiar em criaturas como eu não quero confiar em pessoas iguais a mim, sujeito às mesmas fraquezas. Eu quero direcionar a minha fé para Jesus Cristo, o autor e consumador de todo o poder, de toda a graça e de toda a fé. Senhor, eu quero curar a minha fé, eu quero ter uma fé sadia, eu quero ter uma fé limpa, eu quero ter uma fé no Senhor. Obrigado a Deus pela que a tua palavra está me desafiando nessa noite. Por isso eu não aceito qualquer mal na minha vida. Eu quero ser curado aqui, Senhor. Então, ó Deus, esteja curando enfermidades aqui nessa noite, esteja tirando essa angústia, esteja tirando, Senhor, esse medo, esteja tirando esse desânimo, Senhor, esteja tirando esse sentimento ruim, esteja tirando essa decepção, esteja tirando essa mágoa, esteja tirando, ó Deus, aquilo que não é da sua vontade. Tira essa dor, tira essa doença que o médico falou que não tinha cura. Tira, Senhor, este mal que persegue essas pessoas há anos, e que essa seja uma noite de cura, de libertação, porque pela fé, ó Deus, nós estamos clamando a Ti. Eu quero, ó Deus, que a minha fé seja potencializada, se tem alguma fé incubada dentro de mim, ó Deus, eu quero colocar para fora, e sair daqui nessa noite, transformado, com a minha fé sadia, no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, no Todo-Poderoso. Levante a sua mão para o alto, aplauda o Senhor tomando posse da sua graça, do seu poder. Dá um abraço aí nesse teu irmão, fala: olha, toma posse, hein? É só para você, em nome de Jesus. Abraça cantando e canta abraçando, e vai andando, e Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver,
fé, pela